E se eu estiver focando demais no meu trabalho e perdendo tempo de construir a minha família? Este é um pensamento que veio várias vezes na minha mente. E na sua? Quais são os pensamentos que fazem você duvidar do seu tempo de espera? Essa frase carrega 3 medos que eu quero compartilhar aqui para vocês. O medo biológico, porque vai nos trazer a sensação de que o tempo está acabando, de que nós temos um tempo fértil, de que nós estamos ficando mais velhas, e este medo começa a ruminar na sua mente. O medo social, que você percebe todos avançando menos você. E o medo existencial, e se eu escolher errado e me arrepender? E se eu estiver escolhendo errado e depois me arrepender, depois ter perdido tempo novamente? São pensamentos de medo que surgem após este pensamento de se eu estiver focando no meu trabalho agora, que muitas mulheres fazem, de focar em você mesmo, focar no trabalho e às vezes deixa de lado ali o relacionamento, porque está esperando em Deus. Mas um pensamento que surge não só em mim, mas com muitas outras mulheres, se eu estiver focando no trabalho e perdendo tempo para construir a minha família. Um outro pensamento que me veio bastante é que eu deixei de viajar para fora do Brasil várias vezes, porque eu ficava com esse pensamento de que se eu estiver viajando e neste tempo eu poderia ter encontrado o amor da minha vida. São pensamentos que vão surgir no tempo de espera. E eu quero conversar com você sobre isso. Comenta aqui qual que é o pensamento que mais aparece na sua mente. Qual que é o pensamento? Comenta aqui. Eu quero falar com clareza para trazer uma estratégia que eu escrevi aqui e eu quero compartilhar para você. Nós vamos desmontar isso com clareza estratégica e emocional. Eu quero te trazer alguns pontos. Deixa eu ver aqui quantos pontos são. São 5 pontos, 6 pontos, tá? O primeiro deles é a falsa dicotomia. Essa ruminação, este pensamento cria uma oposição imaginária de trabalho versus família, de expansão versus amor, de construção versus relacionamento. Mas essa oposição só existe quando você vive isolada, quando você se fecha, quando sua rotina não inclui uma vida social. O seu foco vira fuga emocional. O seu foco vira fuga emocional porque você diz que prefere ficar em casa, que gosta de ficar em casa. Vou dar um exemplo de mim mesma. Eu sou muito caseira, eu não gosto de ir pra balada, não vou para barzinhos, eu saio apenas para tomar café da tarde, para dar uma volta no shopping, para passear de carro, para viajar, conhecer lugares novos, mas eu sou muito mais do dia do que da noite. E eu me dava a desculpa que eu prefiro ficar em casa, mas não é que eu prefiro ficar em casa, eu estava fugindo de ter uma vida social ativa. E nós precisamos ter isso. Nós viemos no mundo para socializar, sim, para estar junto com as pessoas. Nós não podemos nos esconder, ficar só dentro de casa, achar que as redes sociais vão nos mostrar para o mundo. Eu achava isso, já estou nas redes sociais, alguém vai me ver ali, alguém vai vir até mim. E nós precisamos cuidar com isso. O problema não é trabalhar, o problema não é o viajar, o problema seria usar o trabalho como substituto de vulnerabilidade. E aí eu quero te fazer uma pergunta: você está trabalhando para
crescer ou trabalhando para não sentir a solidão? Porque isso muda tudo, tá? O segundo ponto é a ilusão do tempo perdido. Tempo só é perdido quando você está paralisada. Quando você está construindo mentalidade, criando ativos, desenvolvendo maturidade, cuidando de você, refinando a sua identidade, isso não atrasa casamento, não atrasa o relacionamento que você vai ter. Isso qualifica, porque casamento saudável exige estabilidade emocional, clareza de propósito, segurança interna, autonomia financeira mínima. E você está desenvolvendo exatamente isso ao trabalhar, ao buscar viver o seu propósito, ao buscar ter uma fonte de renda ou várias. O terceiro ponto é o que realmente atrasa casamento, não é trabalho. O que realmente atrasa um relacionamento, um casamento, é ansiedade, pressa, escolha por medo, escolha por carência, baixa autoestima disfarçada de urgência. A mulher que constrói vida atrai homem estruturado. A mulher que corre contra o tempo atrai solução temporária. Isso é forte. Isso é forte. A quarta parte deste vídeo, a parte mais profunda do medo. Se você focar no trabalho por 2 anos e continuar solteira, isso pode ativar em você, talvez eu não seja escolhida, e essa dor é real, de você sentir isso, que talvez não é pra mim casar, porque eu ainda estou esperando. São medos que vão surgir, sim. E se nós não estivermos com a identidade fortalecida em Deus, nós vamos ficar na vibração baixa. Nós não podemos ficar ouvindo que os outros que não estão vivendo neste propósito, nestes princípios que nós decidimos viver com Deus, não podemos ouvir essas pessoas, senão nós vamos tomar a decisão errada e para o caminho diferente de onde você quer chegar. Esse medo que você tem não é de perder tempo, é de não ser amada, de não ser amada. Mas ser escolhida não depende de você reduzir a sua ambição, de você não trabalhar. Depende de estar em ambientes compatíveis. E a quinta parte é o erro seria fazer do casamento um projeto de urgência. Quando o casamento vira meta de prazo, a qualidade da escolha diminui, porque você quer que isso aconteça. Você quer um homem que respeite a sua expansão, que não atribua sua prosperidade a ele. Uma coisa que uma crença que eu tinha é que me fazia ficar estagnada, é que eu achava que se eu começasse um relacionamento, se eu casasse e prosperasse, ganhasse dinheiro, as pessoas iriam achar que é por causa do homem que eu estou ganhando dinheiro. "Ah, casou agora tem dinheiro". E toda vez que eu via uma mulher com uma Porsche, o pensamento que me vinha na cabeça era: "O marido deve ter dado de presente. Deve ser do marido". São crenças negativas que nós precisamos tirar. E você precisa identificar estas crenças, esses padrões antigos, para você substituir por um padrão novo. Eu faço isso de forma mais profunda no desafio Chamados para o Reino.
Eu vou deixar aqui na descrição, se você tiver interesse, eu não quero falar sobre isso aqui, mas não sei porque eu falei aqui, nem era pra falar, mas vou deixar aqui na descrição se você quiser saber mais. Vou voltar ao conteúdo. Você quer um homem que respeite a sua expansão, que não atribua sua prosperidade a ele, que não se sinta diminuído por causa da sua prosperidade. Esse homem não se encontra com pressa. Ele se encontra com posicionamento. Com posicionamento. Quando você se posiciona, você encontra este homem. E a sexta parte é a solução estratégica. Você não precisa escolher entre focar no teu trabalho, no digital, como é no meu caso, porque o meu trabalho é no digital, ou construir família. Não precisa escolher entre um e outro. Você precisa estruturar sua vida com dois movimentos paralelos. O movimento A, que é a construção profissional consistente, disciplina diária, e o movimento B, a expansão social intencional, onde você vai conhecer novos ambientes, ter círculos novos de amizades, uma exposição real. Você precisa ter uma exposição real e disponibilidade emocional. Se você só trabalhar, você vai reduzir essa probabilidade. E se você só procurar relacionamento, vai perder a estrutura. Então precisa ter o equilíbrio. Equilíbrio é estratégica. E eu sempre menciono e falo, quando alguém começa a falar sobre isso, que eu faço a seguinte pergunta: o que é importante para você? Dinheiro ou amor? E aí, com base na resposta da pessoa, você vai identificar se ela tem essa crença ou não. Porque se a pessoa responde só dinheiro, ela acha que ela precisa de um e não do outro. Normalmente as pessoas respondem que o amor é mais importante que o dinheiro. E aí, quando a pessoa responde, eu faço outra pergunta: o que é mais importante para você? A tua perna ou o braço? Essa pergunta faz a pessoa quebrar a crença, ter um estalo, um insight que eu chamo. Porque o teu braço não é mais importante que a perna, nem a tua perna é mais importante que o braço, assim como o dinheiro não é mais importante que o amor, tanto quanto o amor não é mais importante que o dinheiro. Os dois são importantes. Os dois precisam, você precisa. São importantes. E sétima parte, a verdade difícil, que eu vou compartilhar para vocês. Você pode casar em 1 ano, pode casar em 3 anos, ou pode casar em 5 anos, daqui a 5 anos. Mas se você abandonar a sua expansão para acelerar, pode se casar e depois sentir: eu me abandonei. E essa dor é muito maior. Por isso que nós precisamos quebrar essa crença de que nós vamos perder tempo se estivermos trabalhando, focando no nosso trabalho, ou indo viajar para algum lugar, para decidir se a gente quer isso ou construir família. Não, nós podemos ter os dois. Nós podemos focar no que nós temos neste momento. Se você tem o seu propósito, foca no seu propósito. Foca em ser uma pessoa melhor, em ter virtudes, buscar o caráter de Jesus, viver em santidade. Busque isso. Quando nós damos prioridade a Deus, quando nós não esquecemos de Deus, de estar com Ele todos os dias, não importa qual horário do seu dia, mas se você busca com todo o seu coração estar com Deus, de conhecê-lo, de querer encontrá-lo, todas as outras coisas são acrescentadas. Todas as outras coisas são acrescentadas. E mais uma parte que eu vou compartilhar para vocês, a 8ª parte. Reestruturação mental
da ruminação, deste pensamento que surge. Nós vimos aqui um dos pensamentos que eu compartilhei, mas existem vários, e eu compartilhei alguns mais aqui. Então, ao invés de falar, e se eu estiver perdendo tempo? Você vai falar, estou me tornando a mulher capaz de sustentar a família que desejo. Estou me tornando a mulher capaz de construir a família que eu desejo. Acho que fica melhor do que sustentar, porque sustentar quem tem que prover é o homem. Então aí gera um conflito ali com a outra crença. Mas, enfim, não é o tema deste vídeo. Vamos trocar o se eu estiver perdendo tempo para estou me tornando a mulher capaz de construir a família que eu desejo. Isso muda a energia interna. Você precisa encontrar a frase que você sente um fogo dentro de você, que você sente uma alegria dentro de você. Crie a frase, identifique o seu padrão antigo e crie uma frase que faz você sentir alegria, que você consiga visualizar aquilo que você quer. E responda com honestidade. Se você tivesse certeza absoluta de que vai casar com um homem excelente em até 3 anos, você focaria tranquila na sua construção agora? Essa frase é poderosa. Vou ler novamente aqui, ó. Se você tivesse certeza absoluta de que você vai casar com um homem excelente em até 3 anos, você focaria tranquila na sua construção agora? Tenho certeza que sim. Porque talvez o que dói não é o foco no trabalho, é a incerteza no amor. Eu quis compartilhar este conteúdo para você porque eu estava trabalhando nesses padrões antigos que eu tinha e analisei novamente uns que eu tinha antes. E como que eu troquei, como que eu substituí. E eu senti no coração em compartilhar aqui no canal. Eu sei que faz tempo que eu não gravo vídeo aqui no canal. Mas vocês sabem que eu só gravo quando o Espírito Santo me guia para gravar. E quando vocês comentam aqui, porque isso me inspira e faz eu entender e saber que eu estou falando realmente algo que está edificando, que está transformando a vida de alguém. Então comenta aqui se este vídeo fez sentido para você. O que despertou dentro de você? Qual foi o insight? Qual foi o sentimento que gerou? Deixa aqui nos comentários. Curta esse vídeo e se inscreva aqui no canal. Se você já é inscrito, muito obrigada por fazer parte desta comunidade aqui. Somos mulheres que estamos solteiras e esperando em Deus. E temos mais de 35 anos. Então comenta aqui e compartilha para alguém que você conhece que esteja também solteira e esperando em Deus. Porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai tocar o coração dessa pessoa e você vai ser um canal de luz para essa pessoa. Assim como eu espero que eu esteja sendo para você. Porque é Deus, é para Ele. Eu estou glorificando e obedecendo a Deus. Muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo.